Bem, a primeira coisa que a gente tem que afirmar aqui, reconhecer, é que não é uma situação fácil. A partir do momento que um processo desse vem, por mais que você tenha todas as informações reunidas que lhe dão a garantia de que o que você está escrevendo é baseado em documentação e corresponde à verdade, a contra-informação que vem de governo ou dos envolvidos, nesse caso, ela é muito forte também. O fato de você estar sendo processado, ela pode até não intimidar a gente que está produzindo o material, mas ela intimida que outras pessoas possam se juntar a você. Isso intimida que alguma fonte lhe forneça mais informações. Intimida que alguém possa se insurgir contra a própria propaganda oficial, nesse caso. Houve já, é óbvio, um prejuízo por conta desse processo. Qual o prejuízo? Prejuízo, obviamente, financeiro para a empresa, porque você tem que contratar um advogado, você tem que gastar tempo, né? Não é só dinheiro, você tem que gastar tempo produzindo a sua defesa, montando todo aquilo e não acabou por aí, né? Essa decisão do Tribunal de Justiça que nos devolve a possibilidade de continuar falando a respeito do assunto não encerra o processo porque não foi julgado um mérito, que nós acreditamos que lá na frente o próprio tribunal vai reconhecer que tudo o que nós dissemos, tudo aquilo que foi publicado é baseado em documentos oficiais e questões irrefutáveis, inegável isso. Mas é um momento posterior. Agora, se você for pensar que esse processo ele teve início em 2017, a gente já foi notificado no início de 2018, e o ano de 2018 era um ano eleitoral, a gente pode falar aqui de uma série de perdas, não só para a empresa, mas para a sociedade. Perceba que desde que foi feita essa licitação, que está judicializada, a empresa está funcionando com uma liminar. Bem, desde que isso aconteceu, o governo e essa Superintendência de Parcerias Público-Privadas realizou uma série de outras licitações. Teve a licitação do Estádio Verdão, teve a licitação da banda larga, está sendo programada aí uma outra série de licitações que vão desde o uso de prédios públicos até o novo centro administrativo do Estado, quer dizer, não é pouca coisa. É uma questão que envolve mais de 2 bilhões, é um setor que está movimentando uma expectativa de mais de 2 bilhões de reais em recursos nos próximos anos aqui no Piauí. E aí a gente pensa, será que a senhora Viviane Moura, que hoje comanda todas essas parcerias público-privadas, que esteve à frente das licitações bilionárias que envolvem essa superintendência, será que ela deveria estar nesse lugar se antes de ocupar o posto que ela ocupa hoje, poucos meses antes, houve um contrato possivelmente fraudado entre o governo do estado, numa outra gestão, e uma empresa em seu nome, o nome do seu marido? Existe um mar de indícios de que essa questão estava errada. Essa pessoa deve estar habilitada para tomar conta de licitações que passam de 2 bilhões e meio de reais que foram promovidos nos últimos anos, nesse último ano, inclusive, que a gente não pôde noticiar, não pôde falar dessa pessoa. Será que os eleitores de 2018 estavam municiados de todas as informações se só a gente no Política Dinâmica estava falando a respeito disso? E a partir do momento em que a gente é proibido de tocar no nome dessa cidadã, dessa senhora, e proibido de abordar esse assunto, será que as pessoas que foram às urnas, elas foram municiadas das informações corretas? Piauí foi bombardeado por informações, por matérias, por propagandas oficiais que fizeram as pessoas, talvez, se enganarem a respeito do que estava acontecendo.
Então a gente deixou de questionar muita coisa a respeito dessas parcerias público-privadas. Desde continuar no assunto da subdelegação, né, da subconcessão da AGESPISA, em que os serviços de água e esgoto foram passados para a AEGEA, que hoje se chama Águas de Teresina, alguns avanços que ela fez, que qualquer uma das outras empresas teria feito, outros serviços porcos que são deixados pela cidade, como os serviços de asfaltamento, que não deixam nada de diferente do estrago que a AGESPISA já fazia na cidade. É o asfalto, o recapeamento mal feito, uma série de serviços, de água que ainda está faltando pela cidade, mas a empresa ela veio com um aporte muito forte, muito grande de comunicação. Então, ela fica um pouco blindada no sentido de críticas. Até essa subconcessão também, essa licitação da parceria público-privada, por exemplo, lá na CEASA, Central de Alimentos. Um lugar que todo mundo sabe que dá dinheiro, um serviço que muita gente faz no país inteiro, todo o estado tem uma central de abastecimento, mas que na licitação daqui só dá uma empresa habilitada. Pô, será que só uma empresa no Piauí todinho? Para você ter uma ideia, sem contar pessoas que são habilitadas para esse serviço fora do estado, você tem aqui, você já tinha na antiga CEASA, 900 permissionários. Será que 1% dessas pessoas não saberiam ou não teriam condição de tocar a nova CEASA nos moldes de hoje, nos moldes exigidos pela licitação, que não fosse essa única empresa que já tinha um certo monopólio lá dentro, que já gozava, inclusive, de certos privilégios antes mesmo da licitação? Então, você tem essa cidadã, Viviane Moura, representando o Estado, o governo e o Estado Piauí fora daqui, conversando com gente fora do país, e as pessoas também são desinformadas a respeito de um possível contrato fraudado. Será que investidores alemães, será que a própria ONU estaria recebendo de braços abertos alguém que possivelmente fraudou um contrato? As matérias, a gente não tem a menor dúvida, a gente não tem o menor medo de que tudo que a gente escreveu é baseado em documentos e em fatos. É checado e rechecado. Nós temos mais de 18 mil matérias publicadas no Política Dinâmica e até hoje esse é o processo que está indo para frente. Muita gente já teve intenção, até já começou processos contra nós e viu no meio do caminho que seria perda de tempo, na verdade. Ficou claro para a gente que a intenção desse processo não era contestar uma verdade que está comprovada em fatos e documentos, até de Tribunal de Contas. Ficou claro que a intenção aí era calar a imprensa com essa censura prévia para que a gente não comentasse mais a respeito, principalmente num ano eleitoral. A gente volta a ter a possibilidade de abordar esse assunto, vamos abordar e vamos tentar recuperar um pouco do tempo que foi perdido, um pouco do prejuízo que não foi só da empresa, também foi da sociedade. Se por um instante a gente esquecer que é o estado do Piauí, vamos pensar numa empresa privada, já que o assunto é essa parceria público-privada. Será que alguém é capaz de contratar para os seus quadros, para tomar conta do seu cofre, dos seus contratos, alguém que possivelmente fraudou um contrato com a empresa que trabalhava anteriormente? Nessa simples analogia, você vê que esta pessoa é a pessoa errada e que realmente a propaganda ela trabalhou muito mais para ocultar, para blindar, do que para trazer verdade às pessoas. Será que cada pessoa, por exemplo, que votou no próprio Wellington Dias, ela, apesar de ter delegado ao próprio governador os poderes e o direito de compor a sua equipe para gerir o Estado, será que essas pessoas estariam contentes com a escolha de alguém que pode ter fraudado um contrato de R$500 mil para tomar conta dos serviços de licitação que envolve mais de R$2 bilhões? É impossível você não desconfiar de alguma coisa assim. Em 2014,
O governo era gerido por Zé Filho, do PMDB, ex-governador. Adversário, inclusive, de Wellington Dias naquela eleição do ano de 2014. Pois bem, a senhora Viviane Moura, ela tinha uma empresa e essa empresa firmou um contrato com a Secretaria de Meio Ambiente. O contrato foi firmado por dispensa de licitação, porque se justificou que apenas a empresa e a empresa desta senhora Viviane Moura era habilitada para fazer um serviço. Era um serviço de regimento interno, elaborar o regimento interno da Secretaria de Meio Ambiente e um plano de outorga de água. Pois bem, o Tribunal de Contas do Estado e nós, do Política Dinâmica, verificamos que esses dois materiais foram copiados da internet. O plano de outorga de água, inclusive, já estava disponível na internet desde o ano de 2007. Já tinha sido um trabalho pago pelo contribuinte brasileiro e o piauiense pagou mais uma vez por isso. A empresa dela chegou a receber a primeira parcela ainda durante o governo de Zé Filho, por ordem da Secretaria de Meio Ambiente, onde estava sendo gestor o senhor Mário Ângelo, do PCdoB, que é hoje também integrante do governo Wellington Dias. Pois bem, é tão grave a situação que quando Wellington Dias assumiu em 2015, o seu novo secretário de Meio Ambiente, o ex-deputado, suplente deputado agora, Ziza Carvalho, suspendeu por ordem judicial, suspendeu esse contrato e não fez o pagamento da segunda parcela, que a senhora Viviane Moura cobra até hoje. E apesar de ter saído formalmente da empresa, a empresa ainda pertence a alguém de sua família, o seu esposo. E ela cobra o Estado para o qual ela trabalha, e mesmo assim, com as provas de que o material foi copiado da internet, ou seja, não havia necessidade da dispensa de licitação, porque não era uma exclusividade de serviço dela, o Estado já teve um prejuízo financeiro de mais de R$200 mil, e essa pessoa, que pode ter fraudado um contrato, ficou à frente das licitações. É absurdo.